começar com as mulheres, né? Michele Martins, fala um pouco da sua história na capoeira. Pedindo a licença à Vossa Senhoria, ao professor Naldo, aos mestres, presente a todos e a todas. Sugiro começarmos pelos mestres, questão de um pouquinho mais respeito com relação à parte da capoeira, pode ser? Pode? Pode. Aí vocês aqui chamam aí o mestre. Pouca experiência mais, né? Boa noite. Alves Franco Souza, mestre de Jaguara, conhecido na roda de capoeira. E primeiramente queria dar os parabéns ao nosso querido vereador Nado, porque a capoeira merece tudo isso e muito mais, né? Sempre a gente lutou por isso, o mestre que está aqui, as parafusas, enfim, nós lutamos por esse momento, né? Por esse dia, por esse horário, tá certo? E a capoeira, ela está exatamente como a gente lutou. O dia dia dos capoeiristas, eu estava lá em São Bernardo dos Campos, né? Dia 7 de 8 de novembro de 85, nós estávamos lá, enfim. Eu comecei a capoeira em 75. Se eu for contar aqui, não vai sair daqui não. Então, 51 de capoeira completo, graças a Deus. 65 de idade, né? Esse ano, dia 10 de outubro de 66, se Deus quiser e Ele quer. E eu vi a capoeira numa roda de rua, Teté, Pirajá, Mulatinho, essas pessoas estão vivas. O mestre Pirajá foi embora, partiu do Recife. E aquilo ali eu fiquei olhando o jeito que os caras jogavam capoeira, mas o jogo não foi nem tanto o jogo que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi os mortais. O mortal que eles faziam na roda, cara. Então naquele tempo, o mestre Barrão estava nessa roda, era molecão também, e colocava 3, 4 pessoas para dar o mortal por cima daquelas 4 pessoas. Isso que me chamou a atenção. E aí minha mãe, né, imaginava, né, que eu ia ficar ali parado naquela feira, né, no Pelourinho, Pelourinho não, Olinda, desculpa, e viu os caras jogando capoeira. Bora, filho, bora. Né? Crente, saber de Deus, então sabe como é que é, né? E eu falei, mãe, estou vendo aqui um pouquinho, calma, tal. Eu ia fazer 15 anos de idade, né? E aí ela falou, não, nós temos um compromisso, vamos embora. Cara, e aquilo ali ficou, meu Deus, como é que eu vou aprender aquilo ali? E aí eu fui a gente morava no sítio, e aí no sítio eu comecei a tentar fazer aquilo que eu tinha visto. Subi no pé de manga, tinha um rio embaixo, fui dar um mortal, fazer o que o cara estava fazendo, né? Só que ele treinava para isso, né? Eu não. Subi no pé de manga, achando que ia cair dentro do rio, claro. Avançou, caiu no barranco. Quebrei o pé e não podia falar nada. E aquele ali foi passando 3 meses depois, minha mãe viu o gemendo. Paulo, Daniel, Manassés, que nomes, são todos nomes bíblicos, né? E aí eu falei, sim, já tem tempo, né? Continua, você pode. Então tá. É isso. E aí, Quem para, né? cara, eu, na verdade, para resumir tudo, eu vim embora para São Paulo em 81, mas nem tanto para trabalhar, para procurar uma academia de capoeira. Porque minha irmã já estava aqui desde 76, e eu digo, vou para São Paulo. Não é possível que eu não ache uma academia, porque naquele tempo não tinha academia em qualquer lugar, né? Então, em São Paulo, eu falei, não é possível que eu não ache uma academia para treinar. E cheguei em Itapevi, eu encontrei o mestre marinheiro José Bartolomeu da Paixão, a maioria aqui conheceu ele, o irmão do mestre índio de Itapevi.
E aí eu comecei a treinar, clube funcionário, Rua Geraldo Vasco, 183. E nunca parei com a capoeira. E hoje eu rodo o mundo inteiro, talvez, acho que 14 ou mais de 15 países, representando a nossa capoeira. Estado, eu não tenho, não sei se deve ter sido uns 40 ou 50 no Brasil. E tudo isso, todo em prol a capoeira, por esse momento tão lindo. Hoje era para mim estar no Rio de Janeiro, mas palavra é para lá, palavra, né? Então eu falei, não, cara, eu tenho um compromisso. Converse, não, marca para outro dia se você quiser me levar. Então, muito obrigado de hoje pelo convite, por esse momento. Nado também, parabéns por esse aconchego nosso dos capoeira. Precisa alguém fazer isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. A gente que é capoeirista, a gente sempre fica feliz. Primeiro, de sempre ter um evento para a gente encontrar os amigos, né? Isso aí é o que deixa o nosso coração pulsando forte, isso é muito bom. E se tratando ainda de uma homenagem dessa importância, é bacana demais. Eu sou Ulisses Cosme, conhecido na capoeira como só Ulisses Goiamum. Eu sou do grupo Senzala. Treino capoeira desde 81. Eu sou de uma família de capoeiristas, graças a Deus. Não tive como fugir dela, nem querendo, não ia conseguir. O meu pai foi o primeiro capoeirista da família, foi para os Estados Unidos junto com o mestre acordeon, um grupo chamado Corpo Santo. E conheci meu pai mais tarde, porque quando eu nasci meu pai estava nos Estados Unidos. Aí comecei a treinar capoeira com um mestre que era mestre do meu pai, inclusive o mestre Kenura. E aí, de lá para cá, vim treinando capoeira, eu, meus irmãos, meus primos. E aquele negócio, a gente garoto novo, a gente sempre encontra, lá para os anos 80, a gente sempre foi muito discriminado, né? Na periferia. E a pessoa fala, pô, treinar capoeira não vai te dar nada. Capoeira não vai te dar nunca nada na sua vida, vai fazer futebol da futuro, né? E aí, um tempo atrás, eu estava até conversando, estava lá em Singapura, conversando com uns amigos lá, e contando essa história, né? Poxa aí, tá vendo? A capoeira não te leva a lugar nenhum, só te leva para o outro lado do mundo, né? Olha que bacana, né? E aí, espero que isso seja um exemplo não só meu, mas de outros mestres também, o mestre Clara e o mestre Tadeu, que está praticando aí a luta, né, o combate, e outros tantos mestres que vão viajar para fora do país, que isso seja de exemplo, que a gente seja exemplo para a juventude que está vindo agora, e entenda que a capoeira não deixou de ser aquela manifestação de revolta. Hoje a capoeira é uma manifestação de educação, de projeção da nossa juventude, né? Primeiramente, quero agradecer o convite da Miojo. Fiquei muito feliz pelo seu convite. Obrigado, professor Naldo, pela oportunidade. E meu nome é Juliana Lopes e sou conhecida na capoeira como Contra-Mestre Ju. E minha trajetória na capoeira começa em 1999, eu tinha 23 anos. E comecei no Grupo Senzala, lá em Pinheiros. Isso foi em 1999. Em 2001, eu passei a treinar com o mestre Ulisses. E olha, fico até emocionada de falar, gente. Quem começar com isso? E aí eu treinei com o mestre Ulisses e tudo que eu sei, todo o meu aprendizado, todo o meu conhecimento, toda a minha evolução é por conta do mestre. Então eu tenho o privilégio de estar com ele ao meu lado. E aí, com o passar do tempo, eu fui estudando, fui evoluindo e em 2024 que eu consegui conquistar a graduação de contramestre do grupo. E aí surgiu um convite desafiador, que era para ministrar aula num colégio grande, bilíngue, ali na Vila Mariana, chamada Liceu Pasteur, e era francês e português. Então, recebi o convite e aceitei. Vamos para o desafio. Fiquei um ano lá dando aula para as crianças, adorei, e me deu muita experiência, maturidade. E aí, com o tempo, além da prática da capoeira, né, eu também contribuo também com a arte da capoeira.
Eu sou designer gráfico, então eu faço algumas artes, ilustrações para eventos, tanto aqui no Brasil quanto para França também. Então eu uni a capoeira, os dois amores da minha vida, né? Capoeira e a arte, que é o design gráfico. E aí eu tenho muito orgulho de dizer que dentro desses 27 anos de capoeira, eu continuo estudando, continuo aprendendo, porque eu acredito que a capoeira é uma escola para a vida. Então, é isso, essa é a minha história. Obrigada a todos e boa noite. Só jogando bolinha, arrumando encrenca, confusão, andando com quem não prestava. E aí, um certo dia, eu conheci o mestre Beto, foi o meu primeiro mestre capoeira em 1990, foi na década de 90, no começo. E ele me levou para treinar lá, mas mesmo assim continuei ainda fazendo várias atrapalhadas, né? Quando eu era moleque, dava muito trabalho, já chegaram até me expulsar da academia, os próprios alunos se juntaram todos, falaram assim, ou ele não treina mais aqui, ou a gente não treina mais aqui. E aí eu subi lá em cima no começo do bairro onde a gente morava e fiquei esperando o mestre. Eu falei, ô mestre, o mestre falou, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu não vou treinar mais não, mestre. O pessoal me expulsou lá e falou que não quer eu treinando mais com o senhor. Ele falou assim, não, mas eu sou o mestre daqui do grupo, vamos voltar lá. Vai todo mundo embora, quem quiser, quem manda lá sou eu, não é nenhum daqueles alunos deles lá. E daqueles alunos que eram quase 200. De homenagem aos capoeiristas, né, que vocês estão cedendo espaço, abrindo as portas para a gente. Me chamo Jonas dos Santos, formado em Educação Física, pratico capoeira, comecei em meados de 94, 95, aqui na cidade de Carapicuíba. Parei por um período, retornei meu trabalho com capoeira com meus 27 anos, em Osasco, com o mestre Zebra. Hoje eu estou aqui na cidade de Carapicuíba também, ministrando aulas aqui. É um prazer poder estar na cidade onde eu nasci, sou natural de Carapicuíba, e dando aula nessa cidade com a capoeira, né, que foi a minha primeira arte que eu me dediquei, aonde eu me encontrei. Eu só tenho a agradecer muito ela, porque ela já abriu muitas portas para mim, né, em escolas, no meu trabalho, em academias, conhecer pessoas, né, e eu sou muito grato de ter a capoeira na minha vida. Eu acredito que ela é uma ferramenta de cura, né, cura de traumas, cura de doenças, né, físicas, psicológicas, e a gente, como educador, a gente tem um grande trabalho com ela na mão. Nós temos esse grande poder de cura que a capoeira tem para as pessoas, né, e ainda tem muita gente que não conhece isso, né, e poder falar um pouco da capoeira e a capoeira ser homenageada é uma satisfação muito grande, ser homenageada também. Obrigado a todos. Foi só um detalhe, né? Esse ano, agora, 2025, a gente fundou um grupo também, né? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu vou começar eu tive uma ajuda de um assistente aqui para escrever algo, né? Receber essa homenagem pelo Dia do Capoeirista é receber um abraço de uma história que não começou comigo. Ela vem dos meus mestres, Bradesco, mestre Mercedinha, e dos ancestrais, que existiram através da capoeira, nos deixando essa riqueza que carregamos com tanto orgulho. Minha caminhada dentro da capoeira, na linhagem Capitães da Areia, me ensinou que uma roda nunca é feita por uma única pessoa. Cada aluno, cada companheiro, cada toque de berimbau e cada ensinamento recebido ajudaram a construir quem eu sou hoje. A capoeira me deu uma família, me ensinou valores e me mostrou que um verdadeiro mestre não é aquele que apenas ensina movimentos, mas é aquele que transforma vidas, que acolhe, que orienta, que mantém viva uma tradição. Recebo esta homenagem com muita humildade e gratidão, mas acima de tudo, este reconhecimento com todos que fizeram, divido esse reconhecimento com todos que fizeram e fazem parte da minha história. Mestre Tadeu,
mestre Querubim, mestre Ocan, e os demais capoeiristas que aqui estão, que fazem parte da minha história, tá? Meus alunos e todos os capoeiristas que diariamente mantêm essa chama acesa. Minha esposa, que também está ali, me acompanhando nessa homenagem. Meu nome é Eduardo Leite Júnior, sou formado pelo mestre Bradesco na turma de 1988. Comecei a treinar capoeira em 1984. Hoje eu desenvolvo o trabalho com o mestre Tadeu na aldeia de Carapicuíba. Se fosse fazer uma avaliação da minha pessoa, hoje eu sou um capoeira adaptado, né? Eu sou uma pessoa que não desiste, sou perseverante e prego isso para os meus alunos. Eu sou uma pessoa transplantada e durante a hemodiálise eu fazia capoeira e fazia acontecer junto com o mestre Tadeu. Então, como disse o mestre Tubarão, é remédio para dores psíquicas, dores físicas, pode não te curar, mas vai ser um tratamento paliativo, porque aqui a gente tem uma família, somos uma família, e é muito bom ser homenageado pela capoeira. Axé. Quem de Axé, salve, salve, obrigado, Sonado, a Miojo aqui, e todos, né, obrigado, Deus, por ser capoeirista. Falar um pouco da minha história, meu nome é Luiz Carlos, e cheguei em São Paulo em 77, assim, pela dor, né, porque foi a perca do meu pai e meus irmãos mais velhos tinham que fazer a gente, e muito difícil, né, 17 anos, adolescente, e aí fazer capoeira com o mestre Silvestre, meu primo, para tirar minha dor, começou a me ensinar capoeira, o Jonas, e aí sigo, né, falar, estou na capoeira até hoje. Depois conheço as rodas daí, depois conheço o mestre Grande e vou seguindo. Gosto de capoeira e capoeira eu interpreto ela como a vida. Para mim a capoeira é vida, porque se você fazer uma análise do que é a vida, o que é a capoeira, você vai entender o que eu estou falando, né? E é isso. Treinar capoeira, vivenciar capoeira é bom, mas tem seus compromissos, suas barreiras, né? Vou contar uma história bem rápida aqui. Uma vez minha esposa falou assim, a gente estava noivo, né? O Aldo conhece minha esposa. Ela falou, ela me conheceu e já era capoeirista. Ela falou assim, mas se um dia você for escolher entre a capoeira e você vai escolher o quê? Eu falei, eu vou escolher a capoeira. E aí um tempo desse, recentemente, eu estava inaugurando uma academia, né? Algumas pessoas aqui estavam lá, um espaço que eu tenho hoje. E aí nós lembramos essa história aí, né? Ela que lembrou, né? Então assim, gente, é bom ser capoeira, seguir a capoeira. Hoje a capoeira, ela me deu tudo, me dá. Hoje eu vivo, não digo 100% da aula da capoeira, mas eu vivo do produto da capoeira. Tem uma empresa, todo mundo sabe, que forneço para o mundo inteiro aí, né? Professores, vocês são educadores, sabe como que é, né? Quando agradecer o convite, dá parabéns por esse evento. Eu acompanho, já vem acontecendo há alguns anos, essa homenagem, né? Antes tarde do que nunca, né? Ri muito do que o Parafuso falou. Não, só vou autorizar a roda. Caralho, mano, a roda acontece há 20 anos. Não entendi muito, né? Mas foi engraçado esse dizer do Parafuso, e é necessário, né? Necessário cobrar o que tem que ser cobrado, né? Quando a Miojo me fez o convite, como o vereador Naldo falou, né? Eu sou formada sou atriz, sou circense e capoeirista. Então a capoeira entrou na minha vida, né, depois do teatro, né?
eu, na verdade, me apaixonei pela capoeira, contando a história da capoeira em cena, né? Uma vez peguei mestre Borboleta, que Deus o tenha, algum de vocês devem conhecer, de Osasco, me veio com a peça que ele escreveu para fazer um trabalho de teatro. Já tinha alguns amigos capoeiristas, já gostava da música, da capoeira, do tambor, do berimbau, né? Quando eu li aquela peça, que contava a história da capoeira, foi paixão à primeira vista. Logo em seguida fui procurar, sou da Coab, moro na Coab há 2026, 46 anos, fui procurar minha referência de capoeira na Coab, né? Saldo ele, mestre Adilson e mestre Berros, que estão lá há mais de 40 anos. Foi lá o meu quilombo, o meu início na capoeira, o meu aprendizado. Indas e vinda, não cheguei ainda a instrutora, a professora, por causa as outras artes acabaram tomando um espaço muito grande na minha vida, né? Mas a capoeira, a história da capoeira, a poesia, eu já levei em mais de 30 saraus, em mais de 30 espaços cultural. Lutei para ter a cadeira de capoeira dentro do Conselho Municipal de Cultura, junto com o mestre Ocam, que foi o primeiro conselheiro, né? Eu fui a primeira presidenta do Conselho Municipal de Cultura. A gente lutou para que não seja considerado como dança, como é em Osasco. Não sei se vocês sabem, no Conselho Municipal de Cultura de Osasco, a capoeira junto com a dança. No nosso ponto de vista, não é. Capoeira não é uma dança apenas. Ela vai bem mais além, né? Tanto que hoje em dia a gente tem a cadeira da capoeira, né? No Conselho Municipal de Cultura em Carapicuíba, graças à nossa insistência e à nossa luta por mostrar, né? Mais uns 2 minutinhos, tá? O tanto que é importante a cultura da capoeira dentro da cultura do município. E para finalizar minha fala, eu quero falar que a poesia é como um acorde de berimbau. Capoeira é luta de libertação. Capoeira é a nobreza de viver. A busca amorosa da verdade. É as mãos no chão, os pés no ar, no mato ralo, o jogo da vida. Os livros não contam, mas o mestre canta e encanta. Que os negros criaram a capoeira na fétida senzala, o canto que ecoava. Iê, iê, o movimento do corpo no bater do ataque, o coro de boi e as palmas marcando o canto no vai e vem do gingado. Eu ia para lá, mas não vou. Vou para o jogo da vadiação. A brisa do mar me chamou para a roda, meu amor, para a roda, meu amor. Eu no pé do berimbau, na boca da roda caó, a ladainha levando o axé e a pele inflamando o axé. Rezei uma louvação pro gungo berimbau. Capoeira vai jogar, capoeira eu vou jogar. Na mente a história corrente, no olhar o brilho, reluz a luz da lua crescente. E na roda, a rasteira deitada, o martelo pulado, na face, no corpo, o amor. Liberdade, axé, São Salvador. Boa noite a todos. Boa noite. E viva meu mestre, mestre Ocam, minha esposa Rose, a todos os meus. Axé. Quero ouvir axé aí, axé? Axé! Bebê babá. Salve, salve, ô mãe África. Que saudade de você. Pra ficar perto de ti, fiz a levante de Malê. Curuzu e liberdade, Oju no Aie. Ao inexplicável Oxalá, honra, fé e poder. Pelas ruas da Bahia, para a história não esquecer, 1835, o levante de Malê. Axé. Viemos de manifestação, de luta. Toda luta existe uma glória, só que depois de uma glória vem luta também, né? E esse dia se juntou os dois, né? Luta, porque lutamos para estar aqui, e glória, porque nós tivemos alguém, que ainda temos, que é o professor Naldo, por fazer esse dia acontecer.
Então é um dia que não pode morrer, tem que acontecer de todas as formas. E é um dia de luta. Por quê? Porque é tão difícil a gente construir, nós construímos, né? Um dia desse, que somos nós, que somos de luta. E quem que luta por nós? Somos nós. Só que hoje nós, capoeiristas, às vezes olhamos para o nosso próprio umbigo, e não pode acontecer isso. Porque aí a gente tem um líder que está com a gente e a gente. Temos que estar com nós mesmos. Então a luta tem que ser também de dentro para fora, não só de fora para dentro, né? Então é isso. Meu nome, eu sou o mestre Querubim, formado de mestre Ocan. Minha descendência é Ocan, mestre Messias, mestre Bradesco, mestre Valdir, mestre Demi, mestre Anande das Areias, que vem do mestre Suassuna e Luiz Medicina. Então esse é um pouquinho da minha antecedência, que aí vem de Canjiquinha Pastinha e da regional de Mestre Binda. Comecei capoeira com 10 anos de idade, até poucas pessoas sabem disso. Treinei com o mestre Sobral, que era formado de mestre Polim. Então treinei ali de 1 a 2 anos junto. Não existia um grupo de capoeira naquela época, ele dava capoeira para a sociedade, então não existia uma camiseta, era capoeira na rua, na vila, né, dentro da garagem, e era assim que funcionava. E aí parei depois de 2 anos, porque não existiu mais, o mestre ele tinha parado, e aí eu conheci, há 20 anos atrás eu conheci meu mestre Ocan, né, que com ele eu estou até hoje. Me formei mestre já faz 2 anos, então antes de eu conhecer a capoeira são 20 anos sem parar, sem pausa, de pura construção. Hoje eu tenho 5 formados, 3 instrutores que são reflexivos. Então isso aqui é um pouquinho da minha história de luta, resistência e preservação. Em 2010 eu fui o idealizador também de uma lei aqui em Carapicuíba, que é a Semana da Capoeira. E aí nós tivemos a ajuda também de um parlamentar, que é o vereador Fabinho Reis. Em 2016 eu recebi aqui nessa casa também a homenagem, né, que é a chave da cidade. E aí em 2020 mais ou menos, eu tive uma passagem muito rápida com o professor Naldo, onde, através de uma conversa, de uma idealização, o mestre Naldo ele não esqueceu disso, pegou isso, aí trouxe para cá, quando entrou, juntou com o Enéas, com a equipe dele toda, e fez isso acontecer. Então assim, não basta a gente ter ideia, a gente tem que tirar do papel. Nós não conseguimos isso, nós temos que ter alguém. Então parabéns, professor, parabéns aos seus que também fazem isso acontecer. E assim, não adianta também, vereador, ficar construindo várias coisas. E o que temos? A gente tem que manter o que temos, tem que lutar pelo que tem. A gente tem e não faz. O que adianta a gente ter um dia no calendário da cidade e não lutar por isso? A gente tem que lutar. Ah, mas o fulano lá é camiseta tal, não importa. Se nós não se reconhecermos como irmãos, se nós não respeitarmos os mestres, vem o mestre mais velho, é axé, é agô, mestre. É isso, hoje em dia tá amigo. Amigo, chamar mestre de amigo, pelo amor de Deus. Gente, não importa se é um mestre novo, eu sou um mestre novo, 2 anos de mestre, mas eu sou mestre, eu não pedi para ser mestre, a capoeira me fez mestre. E eu enrolei meu mestre 3 anos para ser mestre. Ele está aqui, ó, para me desmentir. 3 anos, mestre, não é hora. Querubim, agora você vai, nem que se for amarrado. Então é isso. Gratidão a todos os mestres, a todos os capoeiristas, professores. Gratidão, axé. Coloquei meu nome ali, não porque eu estou na homenagem, mas ajudando na organização, através do Enéas e do vereador professor Naldo, que me deu essa oportunidade. Meu nome é José Luiz Amancio de Brito, tenho um filho chamado Gustavo Silva Brito, tem 16 anos, sou filha de Maria,
E na capoeira eu comecei em 1997. Então, hoje eu sou instrutora, mas eu tenho 29 anos de capoeira. Um pouquinho complicado, rapaz, porque meus pais, o pai e a mãe eram crentes, são até hoje, né? E era daqueles crentes rígidos. A mãe deles já era crente, o pai também era, então não gostava de capoeira. Eu conheci a capoeira em 1998, no estado de Pernambuco, na Gameleira. Um dia que for pro Recife alguém, procura a Gameleira que vocês vão saber onde é. Eu cheguei lá na feira, eu vi cantando quebra-jereba, eu caí no chão e sorri, eu falei, isso eu quero aprender. E aí eu falei, pai, o que é isso aí? Ele falou, isso aí é capoeira, mas isso é perigoso, menino, não quero você envolvido com isso não. E aí eu cheguei em casa, até sonhei fazendo um mortal, pulando, eu falei, vou bater em todo mundo. E aí de lá pra cá, naquela época dava crise, né, da fome, por causa do corte da cana, que lá era forte corte da cana, meu pai também era cortador de cana, e a gente veio para São Paulo, né? E aqui conheci a capoeira, gostei um maravilhoso mestre, Querupim, tem um mestre no cano, né, graças a Deus, para me ensinar, e hoje eu estou aí, tá bom? Tenho 4 filhos, né, o Aquiles, tem a Alice, tem o Joaquim, a Maria Clara, tem bastante alunos, 30. Né? Os mães e os pais falam assim, ô mestre, por que o senhor tem tanta paciência? Por que o senhor usa? Eu falo, é Deus, né? Deus deu o dom, e aí eu passo o necessário para todos. Axé? Rubi, apelido dado pelo mestre Jaguara. Aí eu perguntei para ele por que desse apelido, diz ele que Rubi significa aquela que ajuda. Eu fui pesquisar realmente, aquela que ajuda, aquela que está contribuindo. Então, assim, eu comecei a capoeira muito tarde, bem tarde, há pouco tempo, eu sou a mais nova capoeirista aqui. Porém, por um preconceito que eu vejo que não só eu tinha, mas tem muita gente que tem, de achar que a capoeira era só salto mortal. As pessoas que não entendem o que é a capoeira, ela olha uma roda ali e vê aquele salto, aquelas coisas assim, dependendo já da idade, ela acha que aquilo já não é para ela, não cabe ela ali dentro. E eu tinha essa visão, apesar de achar lindo, maravilhoso, eu olhava e falava, nossa, eu não vou conseguir saltar, eu não vou conseguir pular, eu não vou conseguir fazer essas coisas. E tá aí a importância de uma aula experimental, de um professor, do mestre estar indo nas escolas, incentivando os pais a participarem também. O meu primeiro professor que eu fiz a aula experimental está aqui, que é o Rato. Eu estava fazendo musculação na academia e ele foi lá, propôs fazer uma aula experimental de capoeira. Eu acho que eu fui eu e mais uma, né? Eu fui a única que continuou. E aí eu vi, através da aula dele, que a capoeira é para todo mundo consegue fazer sim. E hoje eu tenho um projeto lá em Osasco, um ponto de cultura já reconhecido pelo Ministério da Cultura Popular Vem Aprender. Justamente ele faz apresentações culturais, tem ali o mestre Jaguara que faz parte também. A gente apresenta um outro lado da capoeira, um lado que a gente tenta trazer os pais, as pessoas mais velhas, mostrar através das apresentações de samba de roda, maculelê, que a capoeira é para todo mundo. Hoje, graças a Deus, tem o prêmio Berimbau de Ouro, que eu fui na Bahia, consegui o Berimbau de Ouro lá, direto na Bahia. Tem o doutor honoris causa agora, em 2025, no ano passado, que eu ganhei também. Hoje eu sou produtora cultural, faço projetos já aprovados pelas leis de incentivo. Agora passei como parecerista cultural também, já fiz o parecer técnico dos projetos culturais de Sorocaba. Estou agora em São Paulo. Então, ou seja,
tive uma oportunidade, a capoeira me abriu uma oportunidade que eu nunca imaginei para minha vida. Que se eu não tivesse também me dado essa oportunidade de fazer essa aula experimental, nada disso teria acontecido. Então eu convido a todos a terem essa oportunidade também, a deixar um pouquinho o preconceito de lado, seja religioso, seja o que for, deixa de lado e vai, procura um bom mestre, um bom professor, um bom orientador, procura a capoeira, tenta olhar de uma outra forma para a capoeira. Ela está de braço aberto para poder receber vocês. Obrigada. Todos. Boa noite. Primeiro agradecer a professora Naldo, instrutora minha hoje, que é professora. Obrigado pelo convite. Falar um pouco sobre o rato, é difícil, porque eu lembro de pessoas que me colocaram na capoeira, e não estão mais aqui. Meu primo, que me colocou na capoeira em Itapevi, hoje ele não está entre nós. Peguei a primeira graduação em 96, mas eu comecei a capoeira em 93. Nunca tive condição de pagar um evento. E a minha primeira graduação, quem me deu está aqui também, e vai estar na minha formatura de mestre agora dia 22, que é o mês de Jaguara. Devo muito a ele, várias coisas. Ele sabe disso e é honra, Palavra rápida e difícil, galera, porque aonde eu estava, onde eu estou, é uma caminhada muito longa. E para quem não conheceu, quando eu fui ser graduado de capoeira, isso foi em 2002, 2003, acabei morando na rua, no Rio de Janeiro, passei aluno do mestre de mola, eu e outra pessoa, ficamos na rua, debaixo do Jarco da Lapa, durante praticamente uma semana, onde o mestre Pará me acolheu, com o Armário, que é o professor Armário lá do Rio de Janeiro, e deu a continuação na capoeira, que onde eu comecei em Itapevi com o mestre Cabelo, com o Dantas, que eu fiz parte do Golpe Bonito. Meu primo, o Wellington, me apresentou a capoeira. E de lá para cá não parei, são 34 anos treinando, Mas agora conhece muito bem a minha história, outros mestres estão aqui presentes, Eu sempre fui um cara de rodagem, foi foda, viajar, colocar a mochila nas costas. E eu só tenho que agradecer a capoeira para não ter me levado por outro caminho, para onde meu primo não está, presente mais por conta disso. Infelizmente ele foi para o mundo que eu nunca me vi, A gente sempre foi crescido dentro da periferia. Hoje, tenho a minha academia, vivo de capoeira e sou personal trainer, Sou atleta também de fisiculturismo. Então, o esporte, a capoeira me salvou da onde eu estava para onde eu estou. Obrigado mais uma vez. Gente, agora sim, Me sinto um pouquinho mais à vontade para falar. Boa noite a todos e a todas aqui. É uma honra estar aqui. Eu me chamo Michele Martins, sou professora de Educação Física há aproximadamente 20 anos. Trabalho na rede, em outra rede também municipal. Sou capoeirista há 30 anos, comecei em 1996. Posso dizer que é com o nosso mestre Parafuso, com muita honra e orgulho. Continuo fazendo parte dessa família, dessa linhagem, que eu me orgulho muito. Tem muitas pessoas que estão aqui que fizeram parte dessa trajetória. E agradeço a todos vocês que, por pouco tempo ou muito tempo, sempre estiveram presentes nos meus caminhos. Muito obrigada. Através das aulas que eu dou nas escolas, ensino infantil, ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, todos os meus alunos conhecem a capoeira e suas tradições culturais. Esse é o meu objetivo na capoeira.
Sou professora de capoeira ainda, apesar do tempo que eu tenho na capoeira sem parar, graças a Deus, mas com muitas dificuldades, né, que nós mulheres temos, não desmerecendo ninguém. Mas esse é o meu objetivo, sempre será e sempre foi, fazer com que os rótulos negativos da capoeira saiam, ou pelo menos que as pessoas comecem a conhecer o que é, como é e para que serve e o que pode servir a nossa capoeira. Então eu faço esse trabalho nas escolas onde eu dou aula e agradeço a minha vida toda por ter a capoeira e ao meu mestre, que não está aqui mais presente, que através disso eu sou quem eu sou e conquistei muitas coisas e ainda hei de conquistar. Hoje em dia traço um outro caminho com a mestra Nagô, mas trazendo no meu coração ainda toda a linhagem que eu tenho e traçando, reorganizando através do que eu já tenho na vida capoeirística, outras rotas para tentar aprender um pouquinho mais. Gratidão a todos aqui presentes. Muito obrigada, professor Naldo, por essa oportunidade, por outras também que eu já acompanhei. Muito obrigada, Miojo, também por tudo que faz pela gente. Gratidão e axé para todos e a todas. Boa noite. Sou o Tadeu, moro em Carapicuíba já há 30 e tantos anos, desde 1990 que eu estou aqui. E aprendi capoeira também em Carapicuíba, na região da aldeia. Mas a primeira vez que eu vi capoeira, que eu me apaixonei pela capoeira, foi vendo Salto Mortal também, como muitos, né? Então, em 1994, aconteceu uma apresentação de capoeira, estava presente mais cabecinha, né, jovem, saltando, e outros capoeiristas também. Era uma apresentação do Mestre Gato, já falecido, e vi capoeira ali e falei, meu, eu quero fazer esse negócio aí, porque isso aí me tocou. E a partir daquele momento surgiram academias de capoeira ali mais próximo, só que minha mãe não podia pagar, porque tudo era pago, né? Então não tinha essa, ou você pagava ou você pagava. E meus vizinhos fizeram capoeira e a gente ali olhando, aprendendo, tentando fazer, repetir o que eles faziam. E num dado momento, meu irmão mais velho começou a trabalhar, meu outro irmão também começou a trabalhar, e aí só sobrou eu para minha mãe pagar, então já deu mais certo, né? Minha mãe diarista, meu pai pedreiro, pagando terreno, sustentando 4 filhos, era tudo muito difícil naquela época. Mas graças a Deus, eu conheci a capoeira em 1996, a partir do Lodão, que é o Edilson ali, irmão do Mestre Cabecinha, e a gente se encontrou e de fato formamos uma família, né? Hoje o irmão dele é meu compadre, né? Casou com a minha prima e a gente verdadeiramente se torna uma grande família. E nessa época de 1996 era tudo muito periférico, né? A droga, as coisas estavam tudo ali, o crime, tudo muito na nossa mão. E a capoeira ela resgata, né, a mim, meus irmãos, onde todos os meus vizinhos ali se envolveram com droga, criminalidade, né, esses caminhos que o Mestre Rato falou. E a capoeira, com esse poder libertário, ela nos liberta, né, desse mundo, né, ela nos coloca numa rota de aprendizado, de busca, de reconhecimento de identidade, de ancestralidade, que é o que a gente traz hoje, né? E venho ali através do Mestre Mexedinha e o Mestre Darizé, que são descendentes ali do Mestre Bradesco, né, da linhagem da Capitanizaria, do Mestre Almeida das Areias, conhecendo a capoeira e entendendo ela como algo libertário, algo que vai fazer com que você se liberte das dificuldades que você encontra, seja ela pela idade, que começou muito tarde, ou seja por alguma dificuldade, algum medo, algum receio. A capoeira tem esse poder de libertar. E dentro da nossa filosofia, através das graduações, né, que contam a história do negro no Brasil, a capoeira ela transforma e faz com que esse ritual libertário aconteça nas nossas mentes, nos nossos corações. Hoje, estou num caminho de campeonatos, disputas, mas já faço capoeira há 30 anos. Antes desse cenário a gente já fazia capoeira, já contribuía com a cultura aqui no município.
né, e sempre recebendo grande apoio aí do vereador Naldo, né, que nunca nos negou, sempre fez o que ele pôde fazer para fortalecer a capoeira e sempre de grande ajuda, né. Participo da organização do VMP, disputei campeonato, sou detentor hoje do cinturão representando a nossa cidade. Tive a oportunidade, assim como o mestre Jaguara, mestre Ulisses e outros, né, de viajar, né, pelo mundo, conheci aí 6 países, né, conheci Cabo Verde, França e outros lugares, né, Irlanda, enfim, Portugal, e através da capoeira, porque ela tem esse poder de mudar a nossa vida e como um instrumento cultural recuperar e dar esse direcionamento que o mestre Luiz mencionou aqui para os jovens, né? E eu tento fazer tudo que a capoeira fez comigo para que outras pessoas tenham esse acesso também. E nesse caminho encontro o vereador Naldo, que nos apoia, segue nos apoiando, e nesses anos de eleições a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Olhar quem realmente está com a gente ou só quem aparece de 4 em 4 anos para colher seu voto e fazer tudo o que eles querem fazer sem olhar para a gente, né? Fazer a lei, aprovar a lei lá e depois sumir, aprovar a lei da Semana da Capoeira e sumir e ninguém fazer mais nada pela capoeira. A gente tem que estar olhando isso, né? E apertar o dedo na urna de quem realmente vai trabalhar pelo povo e vai fazer com que as nossas condições mudem. Então esse é um ano de reflexão, a gente tem que estar atento a tudo isso. Não estou dizendo de direita ou de esquerda, mas ver quem realmente está com vocês e quem realmente está com o povo, né? Porque para favorecer quem já é favorecido, tem muitos, né? Porque eles se mantêm lá desde sempre. E aí colocar alguém que emerja do povo para que tenha conhecimento das nossas dores, né? Para que tenham passado pelo que a gente passa, né? Porque todos nós, não é novidade, sabemos como que é quando fala de representatividade na Casa de Lei, no poder público, para a capoeira, para as manifestações de matriz africana, como que a gente sabe que é carente, né? Para quem me conhece, eu sou o mestre Ocan, filho de capoeira de mestre Messias Nizalapanda, que é filho de capoeira de mestre Bradesco, que é formado dos mestres Valdir e Demi da Farol da Barra, formado de mestre Nandi das Areias, criador da técnica Capitães da Areia, linhagem a qual eu faço parte e me orgulho muito, com humildade e respeito a todas as outras linhagens. Eu queria aproveitar esse espaço também, Naldo, para pedir, como peço sempre para todos aqueles, para todos não, para os poucos que fazem o que você faz, não é só pela capoeira não, sabe que eu estou aqui nas sessões, a gente acompanha aqui o que acontece, o Conselho Municipal de Cultura não tem essa força que deveria ter, mas continua lutando como a capoeira continua lutando e ela se faz por si só. Mas você como representante do poder público, representante do povo, né, continue fazendo isso. Tem que pegar a palavra do mestre Parafuso, da questão da roda, né? Tá, foi aprovado, mas precisamos de mais. E de alguma forma também os capoeiristas também tem que reivindicar também vindo aqui nas sessões aqui, não adianta ficar reclamando de fora. Tem que estar aqui igual está hoje, deveria ter mais capoeiras durante as sessões para ver o que está rolando. Eu sempre que posso estou aqui. Para finalizar, tem 42 segundos, eu não quero exceder. Agora, dia 6 de setembro, eu vou completar 3 anos do concurso público, que eu lembro, foi o primeiro aqui, onde eu passei em primeiro lugar, para dar aula de capoeira. Dei aula a vida inteira de graça, em 50 lugares diferentes nessa cidade, há mais de 26 anos dando aula. E não se iludam, o salário, tem que fazer 10 coisas diferentes, mas não abro mão desse cargo, porque é a primeira vez que eu estou recebendo para dar aula.
de fato, a voz cedeu um pouquinho, desculpa. Obviamente já fui registrado dando aula em como é, né? FEBEM, mas não pode falar FEBEM, né? Na Fundação Casa aqui, fui registrado. O primeiro serviço registrado foi dando aula na Fundação Casa. Mas efetivamente agora concursado aqui e me orgulho, porque eu nem acreditava que poderia passar, mas passei. E teve altas brigas que eu não vou entrar agora aqui, mas quem foi lá? Vereador Naldo, por conta de algumas coisas que antes de lançar o concurso eu falei, para vocês entenderem, disseram que tinha que estar federado. Tinha que estar federado. Eu falei, aonde isso? Não existe nenhum órgão que fale pela capoeira de modo geral. Não vai falar. Aliás, ele foi lá e pediu para me ligar e eu fui bater lá na secretaria, mas não teve jeito. Aí, imagina, o cara que... Será que eu fui o único cara lá que foi dizer que estava errado isso daí? E por ironia do destino, quem passou? Eu. Aí tive de ir lá e fomos. Mas não teve jeito, não tive de me federar lá, não estou falando mal, mas a gente sabe que não existe nenhum órgão que diga que é A, B, C ou D, né? Graças a Deus, nossa capoeira tem esse ar de liberdade. Mas é para dizer que lá estava o vereador Naldo, e que se precisasse brigar, eu sei que ele ia mais além nisso daí, mas por fim eu tive de assumir meu cargo com unhas e dentes e não largo não, viu? E viva meu mestre, Messias Nizalapanda. Gratidão a todos, axé. Obrigado a minha esposa, meu filho que está aqui, e eu mandar esse axé aqui para meus filhos que não estão aqui. O que está aqui, o Zaio, tem o Quiloa, tem Odara e tem Dandara. Axé. Convido para fazer usar a palavra mestre Robson. Grande doutor, hein? Vereador, professor Naldo, toda a sua equipe, a Josi, o Enéas, pela iniciativa, isso é muito importante para nós. Meu nome é Edson Robson, eu atuo em 3 vertentes. Na literatura, eu escrevo nos Cadernos Negros, tenho 53 poemas publicados só nos Cadernos Negros, contos, e comecei agora a escrever cordel também. Então eu me dedico muito na literatura. A capoeira foi muito importante na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. O primeiro contato que eu tive com a capoeira foi através do meu tio, Valdemar Angoleiro. Inclusive, quem adquiriu o livro do mestre Anandes Casares, que foi publicado pela Brasiliense, na página 74, ele cita meu tio lá, no livro dele, Valdemar Angoleiro. E o meu irmão, Kekel. Todos os meus irmãos jogam capoeira, todos que eu tenho. Tenho 4 irmãos, todos jogam capoeira, só que tiveram que parar por causa da vida, né? Isso é normal. Muitos mestres me influenciaram a minha vida, e eu vou citar mestres que eu treinei com eles, e eu não posso deixar de falar. Por exemplo, o mestre Borboleta, de Osasco, eu treinei com ele, que é da 2 de Ouro, formado do mestre Zambuja. Eu sou formado do mestre Adilson, eu peguei meu cartão de formado no dia 20 de agosto de 1995. Eu passei a formado do mestre Adilson. Estou há 14 anos treinando capoeira Angola com o mestre Marrom Oliveira, mestre Baixinho, mestre Marrom. Eu faço parte atualmente do grupo de capoeira Angola Irmãos Guerreiros, e estou fazendo um trabalho aqui em Carapicuíba, especificamente da capoeira Angola. E todo dia eu estou aprendendo, né? E nós aprendemos também. Então, eu só citei esses nomes para vocês terem uma ideia da minha referência dentro da capoeira. Eu sei que eu preciso aprender muitas coisas, muito mais. E eu quero finalizar declamando um poema que eu escrevi. Inclusive eu agradeço a Fabi, que ela declamou um poema que eu escrevi há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, esse poema que ela citou, né? Que eu falo: capoeira é luta de libertação, capoeira é nobreza de viver, a busca amorosa da verdade, as mãos no chão, os pés no ar. No mato ralo o jogo da vida, os livros não contam, mas meu mestre canta que os negros criaram a capoeira
Uma fetita acesa, o canto ecoava, no bater do atabaque. Esse poema ele é grande, é extenso. Eu vou declamar um que é bem mais curto, que eu escrevi há alguns anos nos cadernos dele 37. No cais, uma nesga de terra, um porto, ao pôr do sol, a noite trazendo estrelas ao léu. Um jogo de rua no céu, a lua, as palmas no toque, o canto que inflama. Tem jogo, ginga a fé. Tem magia, mandinga no axé. Serpentes na cabeça, leão de já. Reggae na terra, são águas do mar. O reggae tem a leveza da pena que flutua no ar. O reggae tem a força das ondas do mar. Axé. Boa noite, sou Naldo, sou Josi, né? Querida aqui da gente. Pessoal, vou falar um pouquinho da minha história, é complicado, né? Eu venho de uma família de 4 irmãos, filhos de baianos, né? Nasci lá, mas fui registrado aqui, como aquela velha questão, né, dos filhos nascerem numa cidade e ser registrado em outra, né? Fui registrado em São Paulo. E para quem não sabe, eu comecei capoeira em 1986, na cidade de Taboão da Serra, com o mestre Bambu, né? Venho dessa linhagem, o mestre Bambu, o mestre Grande, o mestre Bezerra, né? E com o tempo foi passando, fiquei com mais de 20 anos com o mestre Bambu, e nesse tempo, ao decorrer do tempo, eu tive uma parada num tempo aí com ele, porque a gente não estava combinando as ideias, né? Aquele negócio do aluno, né? Não queria escutar muito o mestre também retocar, então a gente teve as nossas, assim, brigas, né? Vamos falar assim, em termos. Encontrei o mestre Ulisses que está aqui, onde eu treinei, fui bem acolhido durante um tempo no Senzala, fiquei com ele um tempo, mas no decorrer do tempo me mudei para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, né? Fiquei lá morando 17 anos e em 1998 para 99 fui num batizado em Curitiba, onde encontrei vários mestres da região de São Paulo, e um deles é o meu mestre, que é o mestre Jaguar, né? O mestre estava catando a primeira graduação, se eu não me engano, de mestre, né? Em Curitiba, no primeiro Open da Muzenza, em Curitiba, onde eu fui com o mestre Bambu. O mestre Bambu era para ter, na época, acho que ser afiliado, e por motivos se afiliou o grupo Angonal do estado do Rio de Janeiro, né? Onde eu fiquei com ele muito tempo também. E nesse decorrer do tempo, esse rapaz, né, que está aqui presente veio treinar com o mestre Jaguar por volta de 2010, 2011, se eu não me engano, através de um tio de capoeira que eu tenho consideração por ele, que é o mestre João Brandão. Me levou até lá e fiquei estagiando com o mestre na Muzenza, né? Nesse tempo aí, fiquei estagiando com o mestre na Muzenza, peguei a corda na época, se eu não me engano, foi corda de instrutor dentro da Muzenza. Aí o mestre resolveu ter o trabalho dele e ele me liga lá para São José do Rio Preto e pergunta: Camarão, estou saindo da Muzenza, se você quiser ficar lá, fica lá. Vou me ceder só um pouquinho só. E eu falei: mestre, eu nunca procurei mestre por grupo, sim pelo mestre, né? Porque ele é a referência. E hoje eu estou com o mestre já há um bom tempo, né? Esse ano, se Deus quiser, né, vou me formar, e tenho tudo a agradecer aos mestres que eu passei, ao mestre Bambu, ao mestre Ulisses, ao mestre Jaguara. Tenho uma profunda gratidão por eles, porque foi eles que me educaram dentro da capoeira, tá? Tirou de muita coisa ruins, como o mestre Tadeu falou, era uma marginalidade muito pesada, né? Eu comecei, na época tinha mais de 200 alunos, meu primeiro mestre, e eu posso me orgulhar que desses 200 alunos de Taboão da Serra, eu sou o único ainda vivo, que muitos aí estão em outros lugares horrendo, né? Para quem não sabe, sou pai de 3 filhos, né? Tenho uma menina chamada Maria Eduarda, o Yuri e a Catarina Dandara, né?
São 3 filhos, são 3 orgulhos que eu tenho. E isso aí eu estou passando o que vocês passaram para mim. Só tenho a agradecer, tá? E nada mais a que falar. E gratidão, professor, por esse espaço, porque a capoeira precisa disso. Pessoas que representam ela, que lutam por ela, né? E que o mestre Tadeu falou, é muito fácil falar. Na época de eleição aparecem muitos que querem votos, mas poucos que representam a gente. Parabéns, professor Naldo, pelo seu empenho.